Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 19 de novembro e no resumido número 290, como a tecnologia está nos deixando mais solitários. IA não está evoluindo apesar das promessas. Spotify quer virar YouTube e vice-versa. Elon Musk no governo Trump. Guardian abandona o X. Escolas de São Paulo proíbem celular. The Onion compra site conspiracionista e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. No Rio é feriado de G20, porque no Brasil há uma fonte inesgotável de feriados, mas não para mim, que passei essa segunda de sol vendo os amigos na praia pelo Instagram, enquanto eu pesquisava, escrevia, editava o que o Agenor e o Cauê enviaram e gravava esse episódio pra você. Era pra ser um episódio bem curto, um resuminho, mas eu não aguentei e acabou virando um resumido mesmo. Vamos nessa. Todo mundo se sente solitário de vez em quando. Quando não temos companhia para almoçar, quando nos mudamos de cidade, ou quando ninguém tem tempo para nós no final de semana. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No Reino Unido, 60% dos jovens de 18 a 34 anos dizem que muitas vezes se sentem solitários. Esse foi um trecho de um vídeo sobre solidão do canal Kurzgesagt. Uma das grandes consequências da internet e dos celulares no nosso dia a dia nos últimos 10 ou 15 anos foi como isso transformou as nossas vidas offline. Ficou muito mais fácil conhecer pessoas com os mesmos interesses, que curtem as mesmas coisas, não importa o quão específicas elas sejam. Isso inclui a nossa vida afetiva, através de aplicativos como o Tinder, que deixaram muito mais fácil flertar com alguém, quem sabe encontrar um grande amor. Há nem tanto tempo assim, sair com alguém era razoavelmente mais trabalhoso. A gente precisava vencer a timidez para ligar ou para mandar uma mensagem, para convidar para um encontro, essas coisas. Hoje não. Você gasta umas horinhas no Bumble, no Tinder, no Grindr, onde você achar melhor, e você consegue identificar e conversar com alguém que você sabe que, no mínimo, já tem algum interesse em falar com você e que, às vezes, pode topar um encontro até no mesmo dia. Compara isso com tomar a coragem para ligar para casa de alguém sem nem saber quem ia atender e muitas vezes sem nem conhecer a pessoa muito bem ou mesmo se ela sabia da sua existência. Eram tempos bem mais complicados, ou diretos, ou românticos, nem sei como chamar. E tem também uma dimensão estética que torna essa questão mais complicada. As redes sociais, especialmente o Instagram e o TikTok, criaram uma cultura do filtro, em que a gente é levado a mostrar só a nossa versão mais bem acabada, feliz, fitness, com cabelo em dia, roupa estilosa, tudo impulsionado por um mercado de influencers que pressionam a gente a acreditar que é possível ser assim o tempo todo, mesmo na vida offline, o que a gente sabe que nem é verdade e nem é possível. O encontro dessas duas realidades, a da facilidade de conexões e a da exposição de uma versão artificial de quem a gente é, criou uma distorção na forma que a gente se relaciona afetivamente. Isso está gerando um volume de pessoas que, mesmo com tantas possibilidades, se sentem solitárias. O New York Times falou de algumas pesquisas recentes que aprofundaram um vínculo entre tecnologia e solidão, que mostram que padrões de uso digital podem aumentar o isolamento social. Os especialistas ouvidos pelo jornal apontam que as redes sociais frequentemente promovem comparações desfavoráveis, muitas vezes feitas por nós mesmos, né? E que o excesso de trocas de mensagens de texto e até de streaming tomam o lugar de interações mais autênticas. O amor no século XXI assumiu uma nova configuração com a popularização dos aplicativos de namoro. Numa entrevista para o Guardian, a socióloga Marie Bergstrom argumentou que essas plataformas transformam o romance, saindo de algo espontâneo para uma busca direcionada, específica, fria, que até podem facilitar os encontros, mas reforçam as barreiras sociais. Esses aplicativos podem acelerar a intimidade, se você considerar se comunicar com alguém por mensagem de texto intimidade, só que também intensificam esse isolamento social,
que é um efeito direto da digitalização das relações humanas. E aí você soma isso aos padrões estéticos propagados pelas redes sociais, que botam o nível de exigência lá na lua, e uma reportagem da Dazed tocou nesse ponto, aí, um ponto delicado, de como esse acesso constante a imagens de pessoas consideradas atraentes acaba afetando a percepção social de beleza e dos relacionamentos. Essa superexposição cria padrões de belezas inatingíveis que afetam negativamente a autoestima de quem é atingido por isso e dificultam as conexões autênticas. A cultura do filtro encontra os apps de paquera e colabora para a criação dessa massa de solitários. Isso tem influenciado, inclusive, a criação de memes. No episódio 283, eu falei sobre como tá na moda, muito entre aspas, entre os jovens se achar velho e fazer post adoidado sobre isso. Outra tendência das páginas de meme é a de fazer piada com o fato de que todo mundo tá solteiro e quer continuar assim, porque nos aplicativos a situação tá insustentável e na vida real, aqui no mundo físico, ninguém tem coragem nem de se falar. Tudo isso aí converge para um diagnóstico simples. Embora a gente esteja hiperconectado, a gente está paradoxalmente mais distante. A tecnologia, que deveria servir para nos aproximar, tem se tornado uma barreira que nos separa, nos afasta, muitas vezes até de nós mesmos. As eleições dos Estados Unidos bateram um recorde de gastos e com tanta grana empenhada em propaganda e, claro, muita desinformação, eu imagino como deve ter sido difícil para o eleitor encontrar informações confiáveis, principalmente nas plataformas digitais que receberam 2 bilhões em publicidade presidencial, 17% do total que foi investido. Nesse mar de propaganda, o New York Times conseguiu se firmar como a fonte de notícia mais compartilhada no Facebook. É isso aí, Facebook, que ainda existe e ainda é a rede com o maior número de usuários ativos no mundo. Esse feito é surpreendente, ainda mais se você considerar que os algoritmos da Meta reduziram a visibilidade de notícias nos últimos anos. Parece que nem o algoritmo mais dedicado consegue parar o interesse das pessoas por notícias. Ainda bem. O jornal britânico The Guardian anunciou que não vai mais publicar nada no X, o ex-Twitter. O motivo é o mesmo de muitos usuários que já abandonaram a rede. Preocupação com o chiqueiro que aquilo ali está virando com a falta de moderação. Cheio de post racista, com discurso de ódio e muita desinformação e teorias da conspiração que estão circulando por lá. Eu só entro para postar links de novos episódios do Resumido para quem ainda está lá. Mesmo assim ninguém vê, porque a plataforma não entrega mais post nenhum. Ou então para ler as minhas listas de Web3 e de futebol americano, porque eu não consegui encontrar todo mundo para organizar isso no Blue Sky e o Threads continua devendo essa funcionalidade. O Guardian é o primeiro grande veículo de comunicação do Reino Unido a abandonar o X. O editorial do jornal falou que os impactos negativos de permanecer na plataforma superam os benefícios da promoção do jornalismo naquele canal. Agora, olha essa reviravolta. O The Onion, que é um veículo de humor com sátiras de notícias, provável inspiração do sensacionalista aqui no Brasil, comprou o site Infowars. Trata-se do site do teórico da conspiração de ultradireita Alex Jones, que, entre muitos absurdos, afirmou que o massacre na escola Sandy Hook foi uma farsa encenada pelo governo dos Estados Unidos para restringir o direito ao porte de arma e que todo mundo que aparece nas imagens que foram divulgadas do ataque eram atores contratados. Imagina a dor das famílias que perderam amados nesse incidente ouvindo um absurdo desse. O site foi arrematado num leilão de falência com o apoio das famílias de Sandy Hook, que venceram uma ação e têm direito a mais de $1 bilhão em indenizações contra o Jones. O The Onion planeja transformar a plataforma do Jones num site de paródias com informações educativas sobre prevenção à violência armada. Talvez isso aí seja um efeito pós-Steve Jobs, mas é quase uma regra hoje em dia todo CEO parecer ser um gênio, simpático, super cool. E olha que o Jobs nem era simpático e nem cool, né? Só era genial mesmo. Por isso que a gente tem aberrações como o Elon Musk, que faz todo tipo de bizarrice para se promover como um pensador fora da caixa. Ou então o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, numa busca incessante para deixar de ser visto como um androide e parecer descolado.
Além das práticas de wakeboard, jiu-jitsu, da mudança no guarda-roupa, do cabelo encaracolado, do cordão no pescoço, ele agora lançou uma cover da música Get Low do Little John e do East Side Boys em parceria com o rapper T-Pain, com o nome artístico Z-Pain. Acho que ele confundiu o Little John com o T-Pain, né? Só pode ser isso, porque o cara não tem nada a ver com a música. O Zuckerberg contou que é mais uma homenagem à sua companheira, Priscilla Chan, que já ganhou uma estátua no jardim de casa, no estilo romano, para celebrar o aniversário de namoro. Essa música tocou na festa na universidade, onde eles se conheceram, e o cover tá no Spotify. Só que eu aviso que isso definitivamente não é uma dica. The next 2 years, that like this is definitely when I think it's going to happen. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. And this is totally unscientific, but if you just kind of like eyeball the rate at which these capabilities are increasing, it does make you think that we'll get there by 2026 or 2027. Esse aí que você ouviu foi o Dario Amodei, CEO da Anthropic. Semana passada, os CEOs das duas principais empresas de IA do mundo fizeram previsões que parecem coisa de filme de ficção científica. O Sam Altman, da OpenAI, e o Dario Amodei, da Anthropic, afirmaram em entrevistas separadas que acreditam que até 2026 a gente vai ter chegado a AGI, a sigla em inglês para Superinteligência Artificial Geral, que seria capaz de igualar ou superar a capacidade humana. O problema é que essa promessa chega justamente quando os grandes modelos de linguagem parecem ter batido numa parede. O modelo da OpenAI, Orion, não está entregando os avanços esperados e a melhoria em relação ao GPT-4 é bem menor do que o salto que a gente viu entre as versões anteriores. Inclusive, algumas tarefas como programação, o Orion nem sempre supera o GPT-4. O mesmo fenômeno está acontecendo com o Google Gemini e com o Claude da Anthropic, que tiveram atrasos nos cronogramas de lançamento por conta dos resultados abaixo do esperado. O que está acontecendo é que se chegou ao limite do que os pesquisadores chamam de lei de escala. A ideia é de que você pode melhorar a IA simplesmente aumentando o tamanho do modelo e a quantidade de dados de treinamento. As empresas de IA já esgotaram todos os dados de baixa e de média qualidade que estavam disponíveis de graça na internet e agora vão precisar pagar caro pelo conteúdo premium de publishers e outras fontes, o que torna o processo ainda mais caro. Outro caminho discutido é a produção de dados sintéticos criados pelas próprias IA para alimentar os seus próprios bancos de dados, o que tem tudo para dar errado, né? Até aqui não funcionou muito bem, justamente por conta das limitações desses modelos. O Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI, que saiu para criar seu próprio laboratório, disse que os anos 2010 foram a era da escalada. E agora a gente está de volta à era da descoberta e do maravilhamento. E a gente precisa encontrar novos caminhos, novas abordagens e até repensar fundamentos se quiser seguir avançando com a IA. Qualquer pessoa que já tenha usado o ChatGPT ou alguma ferramenta similar sabe que a gente está longe de uma máquina que possa realmente substituir o trabalho humano em tarefas complexas. O sistema ainda comete erros básicos, inventa informações e costuma se perder em raciocínios mais elaborados. E é difícil imaginar que só em 1 ou 2 anos a gente vai dar um salto tão grande a ponto de chegar até a superinteligência. Então fica a pergunta: por que o Sam Altman e o Dario Amodei estão fazendo previsões tão ousadas e em conjunto? A resposta pode ser bem simples: dinheiro. Tanto a OpenAI quanto a Anthropic estão em processo de captação de investimentos. A Anthropic busca bilhões de dólares e a OpenAI já chegou a falar em trilhões. Uma questão central que pode frear esse avanço, ao menos nos termos atuais, é o retorno do investimento desse porte. Desenvolver e rodar esses modelos custa bilhões de dólares, mas quantas pessoas vão estar dispostas a pagar para usar uma IA que gera textos ou imagens, se não for muito além disso? E mesmo que essas ferramentas consigam substituir alguns trabalhos humanos, se o custo para chegar a esse ponto for maior do que simplesmente manter os funcionários, o modelo de negócio simplesmente não fecha. A era do progresso fácil, através do aumento bruto do volume de dados e no poder computacional, parece ter chegado ao fim. E o caminho para a verdadeira inteligência artificial pode exigir avanços em relação à compreensão de como a mente funciona, algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode garantir. Até lá, nós humanos estamos seguros. Acho.
Sempre falo como a transparência é a chave para a gente conseguir lidar melhor com as consequências do uso das IA no nosso cotidiano, incluindo aí os algoritmos. O Google deu um passo importante com a sua DeepMind. Em parceria com a plataforma Neuronpedia, eles estão explorando formas para interpretar como os modelos de IA processam informações. Essa nova ferramenta consegue identificar recursos complexos nos dados sem orientação explícita, o que permite que os pesquisadores observem como conceitos humanos são representados no pensamento da IA, o que dá alguma visibilidade sobre como esses sistemas chegam até as suas respostas. Se essa tecnologia vai permear tudo o que a gente faz, é importante a gente saber exatamente como elas funcionam, até para poder controlar a máquina. Os algoritmos obscuros das redes sociais estão aí como lição. A OpenAI está prestes a lançar o seu primeiro agente autônomo de IA. Apelidado de Operator, ou operador, ele vai ser capaz de controlar computadores e realizar tarefas de forma independente. Por exemplo, a partir de um único comando para organizar uma viagem, ele vai fazer a busca, comprar uma passagem, marcar a data no seu calendário, tudo sem supervisão. O que vai ter de gente viajando para o lugar errado aí não está no gibi, né? O lançamento inicial está programado para janeiro de 2025 e o projeto vai ser apresentado como uma prévia de pesquisa e uma ferramenta voltada para desenvolvedores primeiro. A Anthropic já lançou uma funcionalidade parecida também para desenvolvedores e o Google diz que a sua vem ainda esse ano. O bem-estar das máquinas está em pauta na Anthropic, que contratou seu primeiro pesquisador dedicado ao bem-estar de IA. Kyle Fish vai ser responsável por explorar se os futuros modelos avançados de IA podem merecer uma consideração moral e alguma proteção. Embora a ideia de uma consciência de uma IA seja um motivo de debate, essa iniciativa pode marcar uma mudança no setor para examinar questões éticas sobre os direitos de sistemas de IA. Pensando no direito dos artistas humanos mesmo, o Sand Lab da Universidade de Chicago criou algumas ferramentas para proteger as obras de roubo feito por IA generativa, dificultando o uso não autorizado de obras artísticas para treinamento de modelos de IA. Não dá para saber por quanto tempo essas ferramentas vão conseguir segurar as IA, mas ainda assim é uma esperança para criadores que veem seu trabalho ameaçado por essa tecnologia, além de forçar as empresas a negociar o pagamento por esse uso. E uma pesquisa do Slack revelou que 48% dos trabalhadores têm receio de admitir que usam IA no trabalho. Os principais medos incluem serem vistos como trapaceiros, como incompetentes ou como preguiçosos. A vergonha varia de acordo com a tarefa. Mensagens para chefes geram mais desconforto do que resumir reuniões ou escrever código com a ajuda do robô. No Brasil, o índice de constrangimento é menor em comparação com a média global. E a preocupação com a substituição por IA aparece como um motivo relevante. Apesar disso, 99% dos executivos entrevistados têm planos de investir em IA, o que mostra o descompasso entre os líderes e os trabalhadores em relação à tecnologia. The game has changed. As a creator, you're constantly adapting. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Because on Spotify, fans are finding their favorite creators and sticking around for more. Se você é daqueles que já pensa em retomar os velhos downloads de torrent para ouvir suas músicas prediletas sem precisar passar pela experiência cada vez mais encaixotada dos streamings, o Spotify deve te dar mais um motivo para considerar voltar para o download. O mercado do streaming de música chegou num ponto de tanta saturação que todos os serviços praticamente têm o mesmo catálogo e todo mundo remunera muito mal os músicos. O Spotify passou a explorar os podcasts e os audiolivros como diferenciais, mas também como uma estratégia para diluir o número de plays em discos e assim ter que repassar menos da sua receita para os artistas. Eles pagam muito menos pelos livros e, isso pode ser uma surpresa para você, menos ainda para os podcasts, já que todas as plataformas pagam um total de R$0 por play de podcast. Isso aí, 0, rosca. Com o sucesso dos mesacasts, os podcasts de conversa, que fazem muito sucesso em vídeos no YouTube e inundam as redes sociais com os famosos cortes com trechos dos episódios, o Spotify resolveu entrar nesse jogo do vídeo. E para brigar com o YouTube, vai oferecer um modelo de monetização para os criadores. Na constante fusão dos formatos das plataformas, as pessoas que já entravam no YouTube para ouvir música agora vão poder entrar no Spotify para assistir vídeo. E quem queria só escutar um disco, que busca outro lugar.
A The Verge conta que a partir de janeiro de 2025, o Spotify vai passar a remunerar produtores com base no engajamento de assinantes pagos, além de remover anúncios para esses usuários. O Spotify já tem 300 mil podcasts em vídeo. Será que o Resumido vai conseguir escapar? Se bem que eu já não escapei, os episódios do Resumido Entrevista já entram em vídeo no Spotify. Já o YouTube, de olho na música, está com 2 iniciativas que podem mudar a mecânica de consumo da plataforma. Primeiro vem o Dream Track AI, que é uma ferramenta para criadores modificarem músicas licenciadas usando IA para alterar o gênero até o estado de humor das músicas a partir de comandos de texto. Uma espécie de remix customizado. Essa música tá muito alegre, deixa mais triste. Cara, que loucura. O Dream AI ainda está restrito a um grupo seleto de criadores e num mundo perfeito ficaria assim para sempre. Mas não, o que vai acontecer vai ser uma destruição em massa de clássicos. O YouTube também está testando um formato de feed semelhante ao TikTok, onde até os vídeos longos vão aparecer um após o outro, arrastando a tela para cima. Tipo o YouTube Shorts, né? Só que na plataforma inteira. Quem é que vai querer assistir vídeo de 10 minutos dessa forma? Eu não sei. Ou talvez uma pergunta melhor seria: quem vai assistir algo de 10 minutos se essa aí for a mecânica? Essas movimentações aproximam tanto o YouTube do Spotify e vice-versa, quanto também de outros players do mercado. E nessa vai ficando tudo igual. Todo serviço oferece a mesma coisa até perder relevância. O bom é que isso aí pode abrir espaço para o novo, e o novo sempre vem. O presidente eleito, Donald Trump, anunciou que o Elon Musk vai liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, com a sigla DOGE, D-O-G-E, e segundo o G1, a nova entidade vai ter a missão de reduzir a burocracia federal, cortar regulamentações e despesas desnecessárias e reestruturar agências governamentais. O Musk prometeu cortes de 2 trilhões de dólares e o dono do X já começa no cargo mostrando que não deve separar muito bem os seus interesses pessoais do interesse público. Estrangeiros, mesmo naturalizados, não podem se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E como Elon tem outros 2 passaportes, da África do Sul, onde ele nasceu, e do Canadá, além do americano, já está causando preocupação entre os americanos o nível de acesso a dados sensíveis do governo que ele vai ter nesse cargo. A Meta vai enfrentar mais um julgamento antitruste movido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Dessa vez, a ação acusa a empresa de dominar o setor de mídia social por meio das aquisições do Instagram e do WhatsApp. O juiz rejeitou a tentativa da Meta de encerrar o processo e o caso vai prosseguir. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares por alunos em escolas públicas e privadas do Estado. A proposta aguarda a sanção do governador e a nova regra altera a anterior, que permitia o uso de dispositivos eletrônicos em casos pedagógicos, educacionais ou por alunos com deficiência que necessitem de auxílios tecnológicos. Protocolos de armazenamento dos aparelhos nas escolas vão ser definidos pela Secretaria Estadual de Educação. Esse já é o padrão que vem sendo feito aqui no Rio e mais cedo ou mais tarde deve acabar sendo adotado em todas as escolas do Brasil. Enquanto isso, o Ministério da Educação está desenvolvendo uma proposta justamente prevendo as exceções necessárias para as finalidades pedagógicas e de auxílio de pessoas com deficiência que eu acabei de citar. Durante a audiência no Senado, o MEC enfatizou a necessidade de separar os usos educativos mediados por professores de usos não pedagógicos que prejudicam a atenção dos alunos e podem fomentar o cyberbullying. A iniciativa integra políticas públicas mais amplas, incluindo a promoção de educação midiática e a formação de estudantes como cidadãos digitais. O primeiro-ministro japonês anunciou um plano de 65 bilhões de dólares até 2030 para fortalecer a indústria de semicondutores e inteligência artificial do país. A estratégia é para aumentar a produção de chips avançados. O governo pretende evitar emissões de títulos de cobertura de déficit para financiar o projeto, e a iniciativa vem num contexto global de tensões nas cadeias de suprimentos e disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China, mostrando a relevância dos semicondutores na geopolítica atual.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Dirigido por Kyle Mooney, ex-Saturday Night Live, Y2K é uma comédia ambientada na virada do milênio e segue dois amigos que invadem uma festa de Ano Novo em 1999. A noite do fatídico bug do milênio que poderia transformar os dispositivos eletrônicos em inimigos mortais. O filme é repleto de nostalgia dos anos 90, do som do modem de discagem até referências culturais como o Dead 70 Show e a Macarena. E é uma homenagem bem exagerada de um tempo que parece que foi outro dia, né? Mas em que tudo era bem diferente e já tem bastante tempo, na verdade. Why should people around the world care about the hacking that you're documenting here? These cases affect 450 million people. It's a violation of their rights. O documentário Surveilled, da HBO, investiga o uso de softwares de espionagem em celulares sem o consentimento dos usuários, com foco no Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group e que foi assunto por aqui nos episódios 122 e 152. Olha, o resumido tá sempre adiantado nos temas, hein? Dirigido pelo jornalista Ronan Farrow, o doc investiga as relações entre os criadores de spyware e as grandes empresas de tecnologia, expondo as questões éticas e sociais da vigilância cibernética e como ferramentas originalmente criadas para o combate ao terrorismo estão sendo usadas contra ativistas, jornalistas e cidadãos comuns. O OMA, OMA, é uma banda focada em tocar clássicos do hip hop, muitos dos anos 90, da Golden Era, ao vivo e em versão instrumental. Tá aí um show que eu queria muito ver. Se for metade da graça do Instagram e do YouTube da banda, já ia valer muito a pena. Se você curte hip hop e som instrumental, pode ir sem medo que você vai gostar. Nesse episódio, você ficou sabendo como os aplicativos de namoro e redes sociais estão contribuindo para uma epidemia de solidão. Que os avanços da IA parecem ter batido numa parede, apesar das promessas ambiciosas. Que o Spotify quer entrar no mercado de vídeos, enquanto o YouTube quer dominar a música. Que o Elon Musk vai liderar um novo departamento do governo Trump. Que o Guardian abandonou o X por conta da desinformação. Que São Paulo aprovou uma lei proibindo celulares nas escolas. Que o The Onion comprou o site de ultradireita Infowars e muito mais. Agora eu queria que você escutasse o episódio até os créditos. Dá uma moral pra equipe que trabalha duro pra você ouvir isso aqui. Antes disso, eu vou passar uns recados. Se você gosta do resumido, você pode me ajudar de duas maneiras. A primeira é o seguinte: se o resumido te ajuda a ganhar dinheiro, você usa o resumido no seu trabalho, assina o catarse.me/resumido e colabora financeiramente para esse programa poder seguir adiante. Se você não puder fazer isso, ou mesmo que você possa, você também pode fazer esse segundo pedido, que é muito importante, que é recomendar o resumido para mais gente. Ajuda muito o programa a crescer. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se você quiser mais conteúdo do Resumido e apoiar o Resumido ainda mais, você pode seguir @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também o youtube.com/resumido e tem o Bruno Natal no Blue Sky. Além disso, tem a newsletter semanal, o Futuro Explicado, que você pode assinar em resumido.cc/newsletter. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar na lista de transmissão, receber alertas de novos episódios e também conteúdo extra, além de a gente poder se falar por lá. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuco Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com as animações do Pericial, mamãe. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.